Malaquias, capítulo 2. Um texto que nós já tratamos, mas voltaremos nele. 18ª pregação da série Família Criada por Deus. 16ª sobre casamento. E o tema hoje é aliança, o sustentáculo do casamento. Decidi usar uma palavra difícil, mas porque sustentáculo, ela engloba cada um dos significados. A palavra sustentáculo, ela engloba a palavra fundação, base, aquilo que sustenta, aquilo que dá firmeza. Essa palavra engloba tudo isso e é o que a aliança é para o casamento. Nas 2 últimas semanas, nós falamos sobre algumas coisas que, principalmente na nossa geração, as pessoas, nas 3 últimas semanas, as pessoas costumam usar como desculpas ou justificativas. Para elas é uma justificativa, mas para nós é uma desculpa para o fim do relacionamento, principalmente o fim do casamento. Nós falamos sobre a desculpa da incompatibilidade de gênios, de temperamentos. Falamos naquela pregação sobre paixão e afeições, que uns justificam o fim do casamento como sendo necessário porque a paixão acabou. Alguns acabam com o casamento, seja através do divórcio ou do adultério, com uma nova paixão, o surgimento de uma nova paixão. Outros porque as afeições acabaram, Então a gente viu que as afeições, ou na falta dela, ou na mudança, porque elas mudam, as pessoas acabam justificando isso para o fim do relacionamento ou do casamento. E vimos na semana passada que a nossa cultura, ela tem pregado, e as pessoas, até mesmo dentro da igreja, sem ter total consciência, já tem uma visão de casamento líquido, influenciadas pela modernidade líquida, que é o nosso contexto social e cultural em que vivemos. Onde, resumindo tudo, nada precisa durar para sempre. Nada. E essa visão já tem afetado os casamentos, até mesmo dos crentes. Então, esses são alguns motivos que as pessoas têm justificado para o fim do relacionamento e do casamento. Nas próximas semanas, portanto, nas próximas 2, como eu já havia anunciado, nós vamos falar sobre as 2 coisas que são as bases, que é a base e as colunas de um casamento edificado sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus e o Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre o sustentáculo, ou seja, usando a imagem de uma construção como esse prédio, as bases é a aliança. As colunas, semana que vem nós vamos falar, é o amor. Amém? E nas próximas semanas vamos falar de várias outras coisas que o Senhor nos dá como ferramentas para edificar um casamento. Tenho como fundamento, como pano de fundo, a 6ª pregação dessa série, que é Casamento é Aliança. Se você ainda não ouviu, não esteve no dia, ou vai ver essa pregação depois na internet, é bom voltar lá na 6ª pregação da série e ver o fundamento, o pano de fundo por trás dessa pregação que eu vou pregar agora, que é Casamento é Aliança. Onde eu mostrei que quando Deus chama o casamento de aliança, é uma aliança no sentido bíblico, que é diferente de hoje em dia. Até as alianças hoje em dia são líquidas, são de papel. O conceito de casamento como aliança é o conceito de aliança de Deus, bíblico. E aí eu resumi como que Deus trata a questão da aliança. Então é importante ver por quê. Porque a minha pregação hoje nada mais é do que mostrar como que esse conceito de aliança se aplica ao casamento, para se torná-lo, esse conceito, o fundamento e o que sustenta o casamento diante de tudo que o casamento enfrenta. Amém? Então, antes que alguém ouça e diga assim, não, aliança não é isso não. Volta lá na 6ª pregação e ouça aquela pregação, porque hoje eu vou só aplicar aquele conceito e mostrar como que aquela visão de aliança que Deus dá na Bíblia, como que ela é
poderosa e é aquilo que é a base do casamento. Amém? Resumindo, é isso. Malaquias capítulo 2, verso 13 a 16. Diz assim: há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra, fale aos nossos corações, que especialmente nessa tarde o Senhor crava as tuas palavras como o Senhor mesmo diz, como uma espada de dois gumes. Que a tua palavra penetre no mais íntimo do nosso ser, aonde somente a tua palavra pode chegar. Deus, que enquanto eu falo, teu Espírito vá e chegue e leve essa palavra aonde eu não consigo, que é no mais profundo do coração de cada um dos que ouvem e ouvirão. E que o teu Espírito possa convencê-los de que essa é a tua vontade, de que essa é a tua palavra, para que possamos nos adequar e nos conformar à tua palavra e à tua vontade, e não o contrário. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Especialmente dos versos que nós lemos, o verso 14, diz assim na versão NAA. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Uma outra tradução, porque o Eterno estava lá, como testemunha, quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva, e agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Outra tradução, cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. A última versão diz assim, e ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez, os votos que você e a sua esposa fizeram quando eram jovens. Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. O contexto de Malaquias, eu falei um pouco mais naquela pregação, na sexta, Deus estava repreendendo o seu povo, que já haviam voltado do cativeiro na Babilônia, já estavam novamente na Terra Prometida, mas que agora, mesmo estando na Terra Prometida e tendo tudo para poder voltarem a ser fiéis a Deus, eles permaneceram infiéis ao Senhor. E eles continuaram com as coisas do culto. Não sei se vocês vão lembrar também da série do ano passado. Eles continuavam com o culto normal. Eles continuavam ofertando, dando oferta, fazendo orações. Porém, Deus não ouvia. E aí, em Malaquias capítulo 2, capítulo 3, Deus vai mandar o profeta dizer a eles o porquê Deus não estava nem recebendo as ofertas e nem ouvindo as orações, respondendo as orações deles. E um dos motivos que Deus dá por qual Deus não estava recebendo as ofertas com prazer, ou porque Deus não respondia às orações deles, é esse aqui. Deus diz assim, vocês ficam perguntando por que eu não ouço, por que eu não recebo as ofertas de vocês, mas uma das razões é essa. Deus é testemunha de que vocês têm sido infiéis à aliança que vocês fizeram com a sua esposa, mesmo ela
sendo a sua companheira, continuando a sua companheira. As várias traduções falam votos, falam aliança e falam promessas, porque essas três coisas, elas basicamente elas fazem parte do casamento. O casamento, para Deus, ele é uma aliança. E uma aliança, no período bíblico, ela envolvia um relacionamento, ela envolvia obrigações de ambas as partes, e ela era estabelecido, todas as alianças da Bíblia, até mesmo as de Deus com o seu povo, elas eram estabelecidas por meio de juramentos e votos. Então aqui é a primeira coisa. Uma aliança segundo a vontade de Deus, uma aliança bíblica, ela sempre vai ser feita não da boca para fora, não com meras palavras. Uma aliança segundo Deus, segundo a palavra de Deus, uma aliança segundo os moldes expressos por Deus na Bíblia, ela vai ser estabelecida por votos e por juramentos. Ambas as partes vão jurar coisas uma à outra. Ambas as partes vão fazer votos. Amém? E naquela pregação eu mostrei a seriedade com que Deus trata os juramentos e os votos. Agora, para resumir, o ponto de Deus aqui em Malaquias para esse povo, o ponto de Deus para Malaquias aqui é o seguinte: Deus vira principalmente para os homens e diz assim: vocês foram infiéis à esposa com quem vocês casaram. Vocês quebraram os votos que vocês fizeram no casamento. Vocês não cumpriram as promessas e os juramentos que vocês fizeram à sua esposa, à sua jovem esposa, nos dias do casamento. Em outras palavras, Deus está repreendendo o seu povo, Deus está repreendendo principalmente no caso os homens, mas vamos aplicar isso a ambos os cônjuges. Deus está repreendendo os cônjuges dizendo o seguinte, principalmente no caso fica percebido os homens, olha, Deus está dizendo assim, ó, a sua esposa permaneceu fiel a você. O que fica implícito é isso. Deus diz assim, mesmo ela continuando sendo a sua companheira, você quebrou sua promessa. Você quebrou os votos. Você não cumpriu os juramentos e foi infiel a ela. Ela que é a mulher da sua aliança. Ela que é a mulher dos votos do seu casamento. O ponto de Deus é, mesmo o seu cônjuge não tendo feito nada, mesmo o seu cônjuge não dando motivos, amém? Vocês foram infiéis. Vocês não cumpriram os votos, vocês quebraram os juramentos, vocês não cumpriram as promessas que você fez à mulher da sua aliança no dia do casamento. Irmãos, esse conceito de que a aliança ela é estabelecida por meio de votos e juramentos, e a seriedade com que Deus trata votos e juramentos, na nossa geração já não existem mais. Se você observar, como eu disse a semana passada, a nossa geração tem sido influenciada pela modernidade líquida. E isso tem afetado a visão de casamento das pessoas, onde não precisa durar para sempre. Amém? Não precisa. A gente que seja eterno enquanto dure, como eu disse semana passada. Agora olha para você ver. Isso é refletido até mesmo nas cerimônias de casamento. Se você observar as cerimônias de casamento, a maioria delas já não existem mais votos e juramentos na hora de entregar a aliança, na hora de selar esse casamento, na hora da cerimônia. Se você observar, seja desde os casamentos de famosos até os casamentos de pessoas que eu e você conhecemos, quase que é raro haver hoje juramento e votos. Na verdade, os cerimonialistas até chamam de votos do casamento. Mas quando você vai ouvir o que cônjuges dizem um para o outro na cerimônia, quando dizem, não passa de discursos românticos. Hoje em dia, nada mais é do que discurso romântico, né? Não passa de discurso romântico, onde o foco desses discursos românticos é apenas, o foco dos discursos românticos trata apenas daquele momento, ou da trajetória do casal até ali. Então, esses discursos românticos que substituíram os votos e juramentos de casamento hoje em dia, eles vão falar, na maioria deles, daquele momento atual,
como se é o único que estivesse sendo existindo, ou da trajetória do casal até ali. Normalmente vai ser coisas como, né, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nós já passamos por muita coisa, enfim, vai ser tratado ou daquele momento, ou da história até ali. A nossa geração já não trata mais o casamento como uma aliança, irmãos. Nossa geração não trata mais o casamento como uma aliança. Portanto, não precisa mais ter votos e juramentos. Até mesmo as alianças do dedo que continuam, né? É porque é bonito, né? Querendo ou não, é bonito você usar uma aliança no dedo. Mas essa aliança que a nossa geração coloca no dedo, ela não representa mais uma aliança naquele sentido que eu mostrei naquela pregação. No sentido de que ela me lembra dos votos e juramentos que eu fiz. Porque a nossa geração não trata mais o casamento como uma aliança. Mas eu quero dizer para vocês que Deus continua tratando. Deus nunca deixou de tratar o casamento como uma aliança. Na verdade, casamento é sinônimo de aliança. Casamento é sinônimo de aliança. E se eu e você queremos andar dentro da vontade de Deus e queremos edificar um casamento segundo a vontade de Deus, nós precisamos tratar o casamento como uma aliança. Porém, o detalhe, uma aliança não é feita através de discursos românticos. Uma aliança é feita através de votos e juramentos. Se você apenas fez um discurso romântico para o seu cônjuge, muito provavelmente você não fez uma aliança com o seu cônjuge. Se você se declarou romanticamente, seja antes ou durante a cerimônia, e nunca estabeleceu aquilo, ou não ainda considera, não reconsiderou sua visão sobre casamento, tratando-o como uma aliança que é estabelecido por meio de votos e juramentos, você precisa reconsiderar sua visão de casamento. E deixa eu dizer para você algo que eu iria falar mais à frente, mas eu vou já adiantar aqui. Você ainda não tem um casamento. Amém? Porque casamento, segundo Deus, é aliança. Casamento sem aliança não existe. Amém? Casamento sem aliança é apenas união estável. Casamento é aliança. E agora, por que isso é importante, irmãos? Porque nas últimas semanas, nós tratamos sobre várias coisas que nós chegamos à conclusão torna o casamento a coisa mais difícil da vida na Terra. Lembra que eu disse isso? O casamento, devido a tudo que já tratamos até aqui, ele se torna o grande desafio de nós, seres humanos, nessa Terra, no que diz respeito a relacionamentos. Casar e permanecer casado até que a morte o separe, ou para sempre, é o maior desafio que existe entre nós, seres humanos. Isso porque ainda nem entramos na terceira temporada sobre os inimigos do casamento, né? Vamos chegar lá ainda. Mas baseado somente no que vimos até aqui, já é suficiente para que a gente entenda que nós precisamos de algo que dê força, que sustenta o casamento diante desse grande desafio que ele é. E o que é capaz de manter o casamento diante desse curso, dessa jornada, principalmente diante dos desafios difíceis que é o casamento? E a resposta é a aliança. Os votos e os juramentos que compõem a aliança do casamento. Por quê, irmãos? Porque se eu disse para vocês que discurso romântico pode tratar da relação até aquele momento, da história até ali, ou somente daquele momento presente, os votos e os juramentos não dizem respeito ao passado e nem ao presente. Votos e juramentos falam e apontam para o futuro. Amém? Esse é o resumo. Discurso romântico fala do passado ou do presente. Votos e juramentos, eles dizem respeito. Eles apontam e são promessas, votos e juramentos para o futuro. Eu quero te explicar um pouco mais a esse respeito. A aliança do casamento, irmãos, é uma promessa de amor, não sobre o passado, não sobre o presente, mas para o futuro. Votos de casamento não são uma declaração de amor presente, mas uma promessa de amor futuro, que envolve compromisso mútuo. Quando você, no seu casamento, quando você está estabelecendo a aliança do seu casamento,
Quando você faz votos e juramentos, você não está falando do passado e não está falando do presente. Você está falando sobre o futuro. Amém? Votos e juramentos são declarações de amor do futuro. Votos e juramentos nos apontam para o futuro e não para o passado e presente. Na cerimônia de casamento, você se coloca diante de Deus e da família e das testemunhas e promete ser amoroso, fiel e leal a outra pessoa, não no passado ou no presente, mas no futuro, independente das variações interiores de sentimentos ou exteriores das circunstâncias. Um voto de casamento, os juramentos de casamento, irmãos, na cerimônia, o foco da cerimônia de casamento, quando a aliança está sendo estabelecida, está sendo feita, o foco, a coisa mais importante ali são os votos e juramentos. Por quê? Porque são os votos e juramentos que vão declarar o amor que um vai ter para com o outro. Não que já teve ou que tem, mas que eles terão. Votos e juramentos no dia do casamento é uma promessa para o futuro, e não sobre o passado e presente. Nós nos colocamos diante de Deus das testemunhas, dizendo um para o outro, dizendo para o cônjuge, olha, eu prometo para você que no futuro, independente do que nos aguarda daqui para frente, no futuro, independente dos meus sentimentos interiores ou das circunstâncias exteriores, eu prometo ser fiel a você. Eu prometo amar você. Eu prometo que eu estarei com você, que eu jamais te abandonarei, que eu permanecerei com você. Independente do que venha pela frente. Os votos o mantêm no relacionamento quando os sentimentos esmorecem, o que certamente acontecerá. Como eu venho dizendo para vocês, irmãos, é o voto e o juramento da aliança do casamento que promete e declara que a partir daquele dia o casamento está apenas começando, mas que ambos os cônjuges naquele momento estão prometendo que no futuro, que naquele futuro que eles não conseguem prever. Eu e a Jenny fizemos 6 anos de casamento, nunca, nem tendo imaginação fértil, a gente conseguiria no dia do casamento imaginar tudo o que já passamos até aqui nesses 6 anos. E eu tenho certeza que você casado poderia dizer a mesma coisa. Vocês nunca poderiam, deixa eu dizer, nem se tentássemos imaginar o pior dos cenários, às vezes não conseguiríamos, talvez poderíamos dizer, ô Lucas, nem as coisas ruins que já nos aconteceram, nem se a gente se esforçasse para tentar pensar em algo ruim que poderia acontecer, não conseguiríamos imaginar o que já passamos até aqui. Então, irmãos, os votos e os juramentos da aliança do casamento, no dia da cerimônia, elas estabelecem um amor para o futuro. Elas estabelecem como os cônjuges vão lidar, não como já lidaram, não como estão lidando naquele momento, mas como eles vão lidar no futuro. São promessas que apontam para o futuro e não para o passado ou presente. O meu primeiro ponto, resumindo isso. A aliança promete permanecer, independente do que aconteça. A aliança do casamento, por que ela é o sustentáculo do casamento? Porque a aliança promete permanecer, independente do que aconteça. Quem se lembra do voto tradicional de casamento? Quase que interreligioso. Ele dizia o seguinte: eu, fulano de tal, recebo você, Beltrana de tal, como meu legítimo cônjuge. E aí olha o que diz: prometo. Olha a palavra, prometo. Prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Esses são os votos tradicionais de casamento. São os votos tradicionais que quase não se vê mais nos casamentos. Por quê? Porque começa com uma promessa, e aqui entra o voto. Essa promessa, irmãos, ela é um voto e um juramento. Mesmo que as pessoas não considerem promessa, voto e juramento, são quase sinônimos. Principalmente se a nossa visão é uma visão bíblica. Quando nós nos colocamos diante do cônjuge e prometemos ser fiel, amar, respeitar, eu prometo, no futuro, fazer isso, praticar isso. E aí nós dizemos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Em outras palavras, independente do que vai acontecer, independente das situações, se forem boas
ou se forem ruins, eu estou prometendo me permanecer fiel, eu estou prometendo continuar amando, eu estou prometendo continuar te respeitando, independente das circunstâncias. Por todos os dias da nossa vida, seja nos dias bons e nos dias maus. Aí a frase que culmina, e essa o pessoal não quer mesmo, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Irmãos, esses votos ilustram muito bem o que é a aliança do casamento. Porque são promessas para o futuro e são promessas que diz que, independente do que aconteça, nós vamos permanecer. Eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer amando, eu vou permanecer respeitando por todos os dias, independente do que aconteça. Vou mandar para vocês depois, mas eu estava lendo 17 votos de casamento em diversas religiões. Vou mandar lá o link da matéria para vocês verem. Mas o que eu quero encaixar nesse ponto é que em alguns votos de algumas religiões, olha algumas frases interessantes desses votos. Não sei até que ponto é uma realidade hoje, mas estava lá e eu tirei para ilustrar a pregação. Olha uma das frases que está em um dos juramentos. Através do melhor e do pior que está por vir. Olha para você ver o poder da aliança. Uma aliança, ele prevê que nós sabemos, irmão, só um inocente não sabe ou não entende ou não acredita ou não encara a dura realidade de que, irmãos, por mais que a cerimônia de casamento possa ser linda, por mais que o seu amor naquele momento possa estar sendo o maior amor do mundo, é certo que independente do quanto vocês já se amaram ou já passaram ou estão se amando no momento da cerimônia, é certo que coisas boas e ruins virão, amém? E o importante dessa frase, desses votos, é isso. É que no voto do casamento, eles reconhecem isso. Eu estou prometendo tudo isso que eu já disse aqui, ser fiel, amar, respeitar, através do pior e do melhor que está por vir. Irmão, isso é uma promessa, isso é um voto, isso é um juramento. Olha outra frase, nos momentos bons e nos maus. Olha outra que interessante. Quando a frustração, as dificuldades e os medos assaltam o seu relacionamento, pois ameaçam todos os relacionamentos em um momento ou outro. A promessa e a aliança, os votos e o juramento do casamento é reconhecendo que todo relacionamento passa por dificuldade. Amém? As pessoas sempre dizem, primeiro ano de casamento é difícil. O meu e da Jennifer não foi. Quase que os 2 primeiros anos não foi difícil. Não tivemos grandes problemas. E eu sempre brincava com o pessoal falando que eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico preocupado, né? E de fato, é uma mescla dos dois, porque não pode ser que normalmente a maioria dos casais passam os primeiros anos sendo os mais difíceis. Os nossos não foi os mais fáceis. Os mais difíceis vieram nos últimos 4 anos. O ponto é que independente se for no primeiro ano, no segundo, ou se for para depois, o negócio é que todo relacionamento, irmãos, principalmente falando do casamento, quando eles passam a estar convivendo juntos, todos os relacionamentos vão enfrentar problemas, vão enfrentar altos e baixos. E o voto, o juramento da aliança do casamento promete, independente do que vem para frente. É como de você dizer assim para o seu cônjuge, olha, nós não podemos prever o futuro, Deus jamais vai nos revelar o que virá pela frente, senão até mesmo nós nos assustaríamos. Mas eu estou dizendo para você que independente do que aconteça, eu prometo, eu faço um voto, um juramento de que permaneceremos juntos. Isso deveria constituir uma cerimônia de casamento segundo a palavra de Deus. Uma outra frase diz assim, à medida que envelhecem, passam pelos vários altos e baixos da vida. Outra, reconhecendo que as condições externas da vida nem sempre serão suaves e que internamente suas próprias mentes e emoções às vezes ficarão presas na negatividade. Eu acho que essa é a budista. Reconhecendo que às vezes situações tanto externas quanto internas podem abalar um casamento. Mas os votos e os juramentos fazem com que a gente prometa para o cônjuge no dia do casamento de que independente do que venha, a aliança faz que independente do que vier, nós vamos permanecer. A última frase diz assim, ó, na presciência é um conhecimento do futuro, na presciência da alegria e da dor, da força e do cansaço, direção e dúvida para todos os nascentes do sol. O que essa frase diz? O meu entendimento é que ela diz o seguinte, nós sabemos que vai vir momentos em que teremos certeza absoluta, momentos em que teremos dúvida. Que vai ter dias de alegria e dias de dor. Que vai ter força
mas também vai ter cansaço. Nós sabemos que isso virá. Irmãos, todo casal que está com o pé no chão e não está de forma romântica, achando que a sua vida é um filme romântico, sabe que isso vai acontecer. E os votos e os juramentos do casamento são para estabelecer de que, independente do que virá pela frente, nós vamos permanecer. É por isso que eu gostei daquela cena que eu mandei para vocês lá daquela série. Não que eu já assisti a série, mas pesquisando eu achei ela na internet. Onde no casamento, os noivos estão dentro da própria cova. Quem viu o vídeo lá que eu mandei? Os noivos estão dentro da própria cova. Eles cavam uma cova onde o marido e a mulher selam o casamento, a cerimônia, dentro de uma cova. E aí a série explica que é uma tradição na família de um dos cônjuges lá e diz o seguinte: os noivos estão dentro de suas próprias sepulturas, como uma lembrança de que esta é a única saída depois do que eles estão prestes a fazer. Se a moda podia pegar, porque é uma moda boa. Parece coisa de série, irmãos, mas poderia muito bem, quem sabe um dia um casal topa, né? Por quê, irmãos? Porque essa é uma mensagem, claro, que a nossa geração zombaria. Mas se nós entendemos o poder do voto e o que o voto do casamento, a aliança do casamento é, nós deveríamos fazer com maior alegria isso. Por quê? Porque é uma forma de lembrar que nós estamos casando hoje, né? Nós estamos casando hoje, mas que esse dia, que a cerimônia nos lembre que o que nós estamos fazendo hoje, que a aliança que estamos estabelecendo hoje, a única forma de quebrar ela ou de sair desse casamento é na sepultura. Somente a sepultura deveria nos separar. Ou pelo menos é isso que deveríamos desejar desde o dia da cerimônia. E é isso que deve mover os votos e os juramentos no dia da cerimônia. Segundo lugar, a aliança nos impede de fugir diante das tentações e inimigos. Ainda vamos falar na terceira temporada sobre os inimigos. Mas as tentações que nós já falamos até aqui, irmãos, é a aliança que nos impede de fugir diante das tentações e dos inimigos. A aliança nos obriga a permanecer quando tudo ao nosso redor diz para desistir e abandonar. Poderia perguntar para você se nesses anos de casamento vocês já foram tentados a desistir e abandonar. Quantos casais, na menor das brigas, aparece a palavra divórcio? Aparece a expressão de que não vai dar certo, o melhor é a gente se separar mesmo e cada um caçar seu canto ou cada um voltar para a casa dos seus pais. E isso é algo muito frágil, irmãos. Que às vezes, na primeira das dificuldades ou tentações, a gente põe isso para fora. Mas deixa eu te dizer, se entendemos que a aliança é um casamento, nós deveríamos lembrar de que a aliança nos impede de fugir diante das tentações e dos inimigos que ainda vamos falar. E algo que eu lembrei, uma história que eu lembrei para ilustrar isso, é um mito grego. Existe um dos mitos da Grécia lá, do povo grego, que fala sobre Ulisses e as sereias. Há uma mitologia de que existia nos mares, talvez você já viu algum filme que trata disso, existia nos mares sereias, que normalmente o canto delas é tão bonito que hipnotiza os pescadores, os piratas, os marinheiros e tudo mais. Então elas estão em alguns locais dos mares e quando marinheiros ou piratas passam, elas começam a cantar a bela canção que atrai os marinheiros. E quando atrai eles, na verdade, elas não são belas sereias, né? Elas são animais que matam, e, enfim, que roubam, enfim. Vou simplificar a ilustração. E aí conta que Ulisses e a sua tripulação, eles tinham que atravessar esse setor, essa área onde havia sereias. O que Ulisses faz? Ele tem uma grande ideia. Primeiro, ele coloca cera no ouvido dos seus tripulantes, para que eles não ouvissem o canto das sereias. Não sei se você já ouviu essa expressão, ouvir o canto da sereia. É algo que hipnotiza, é algo que nos engana. E o que ele fez? Ele queria ouvir, mas ele não queria se render. Ele então, antes de pôr a cera no ouvido dos seus tripulantes, ele manda eles amarrarem ele no mastro. Me amarrem no mastro. E ele coloca a cera no ouvido e diz para eles, independente do que eu falar, continuem. Independente do que vocês ouvirem da minha boca, ignorem, continuem. E não me desamarrem, não me desamarrem. E aí eles passam pelo canto das sereias, a sua tripulação, salvo porque estavam com os ouvidos tapados, e ele porque estava amarrado ao mastro.
Portanto, mesmo ouvindo o canto da sereia, sendo muito tentado, ele estava amarrado e não poderia, nem se ele quisesse, ceder à tentação do canto da sereia. Irmãos, um dos votos dessa página que eu vi desse site diz que uma das cerimônias, no fim dos votos, os cônjuges dizem assim: nós amarramos esses nós, eles fazem um nós, para simbolizar nossa conexão um com o outro. Outra coisa que poderia ser bom. E o que isso tem a ver com a história? É que, irmãos, a aliança do casamento, os votos e os juramentos que nós fazemos no dia do casamento, é o mesmo que o mastro foi para Ulisses. Assim como Ulisses se amarrou no mastro para não ceder às tentações diante dos cantos da sereia, das tentações que ele iria sofrer ao ouvir o canto da sereia, irmãos, quando nós entendemos o que é uma aliança do casamento, ela se torna o amarrado mastro. Ela se torna o que nos amarra um ao outro. A aliança deveria ser para nós aquilo que nos lembra de que nós estamos amarrados, literalmente amarrados, de que fizemos votos e juramentos de permanecer, de ser fiel, de continuar, mesmo diante dos cantos da sereia, das tentações que vão vir na trajetória do casamento. Quando você se casa e coloca o seu barco em alto mar do casamento, irmãos, tentações vão vir. Cantos da sereia é o que não falta hoje em dia. Mas que a gente possa lembrar e levar a sério o que Deus fala a respeito da aliança. Porque mesmo diante das tentações, nós vamos olhar para a nossa aliança e lembrar, eu tenho uma aliança com meu cônjuge. Portanto, eu não posso, eu estou amarrado, eu não posso ceder às tentações, eu não posso ouvir o canto das sereias. E diante de tudo que já falamos até aqui, vou resumir as últimas pregações. Quando nós já não somos mais o mesmo, quando você chegar a um ponto do seu casamento em que você vai olhar para o seu cônjuge e em meio às brigas você vai dizer, como eu já disse naquela pregação, quando os opostos se casam, você não é mais o mesmo, você mudou. Primeiro, lembre-se que você também mudou, você também já não é mais o mesmo. Agora, quando nós já não somos mais os mesmos que casamos, ou o nosso cônjuge já não é mais o mesmo, e aí vem a tentação de divórcio, de separação, de abandonar, de desistir, nós precisamos lembrar que nós temos uma aliança com aquele cônjuge, com aquela pessoa. E diante desse canto da sereia de que, já não somos mais o mesmo, nossos gênios são incompatíveis, nós vamos permanecer, porque estamos amarrados, estamos ligados um ao outro por meio de uma aliança, por meio de votos e juramentos que fizemos. Quando a paixão acabar, irmãos, que nós venhamos nos lembrar que nós temos uma aliança e estamos amarrados. Nós fizemos votos e juramentos. Quando as afeições forem inconstantes, quando elas subirem e abaixarem, principalmente quando não houverem afeições positivas, e o que restar no meio das brigas, no meio das crises do casamento, forem apenas afeições negativas, que possamos nos lembrar que não devemos ceder ao canto da sereia de que acabou a afeição, acabou o casamento. Que possamos nos lembrar que estamos em aliança, que estamos amarrados. E vamos continuar até que esse canto passe. Até que as sereias a gente já tenha passado por esse período, por esse lugar onde tem as sereias. Quando a modernidade líquida nos diz que o casamento não precisa durar para sempre, que ele é algo líquido, que o amor é algo líquido e afuma em várias formas, que possamos nos lembrar que o nosso casamento não é baseado na visão da modernidade líquida, mas ele é baseado no conceito de Deus, que é a aliança. E que o conceito de Deus é de que a única coisa que deveria nos separar é a morte. Que o casamento é uma aliança para toda a vida. Terceiro lugar, a aliança nos faz permanecer quando o mais fácil é abandonar e fugir. Irmãos, diante dos períodos difíceis do casamento, o mais fácil é desistir e fugir. Sim ou não? E nossa geração, até mesmo, uma das consequências da modernidade líquida, desse pensamento, também é não estar preparado ou não querer dificuldades. Nós queremos tudo mais fácil.
Sabe? O primeiro problema do casamento que exige esforço, que exige permanecer, que exige continuar lidando com aquele cônjuge que está mudando, qualquer coisa que para nós exija trabalho, e eu volto a dizer novamente, é por isso que muitos não querem casar, é por isso que muitos não querem nem namorar, é por isso que muitos não querem ter filhos, porque dá trabalho. E a nossa geração não quer trabalho. A nossa geração não quer trabalho. Por isso que às vezes, na minha primeira dificuldade, o mais fácil é fugir. O mais fácil é falar, não deu. Mas que a gente possa lembrar que quando o mais fácil for fugir e desistir, que a gente possa lembrar que nós estamos amarrados. Nós temos uma aliança, que fizemos votos e juramento de permanecer na alegria e na tristeza, nos dias bons e nos dias maus. O Tim Keller cita no seu livro, o Significado do Casamento, um estudo que fizeram, que aponta, inclusive tem o link para quem quiser acessar. Provavelmente vai ter em inglês, né? Eu confio na fonte do Tim Keller, né? Se eu não confiar, te mando o link para pesquisar. Mas ele diz que fizeram estudos, e não foram crentes que fizeram estudos onde concluíram que 2/3 do casamento, 2/3, significa que 2 em 3 casamentos infelizes, depois de 5 anos, se os cônjuges persistirem, não se divorciarem, todo casamento, 2 em 3 casamentos infelizes, se eles não desistirem e apelarem para o divórcio, depois de 5 anos, vai se tornar um casamento feliz. Interessante, né? 2 a cada 3 casamentos infelizes, se eles não desistirem e persistirem, dentro de 5 anos, se tornará um casamento feliz. Por isso que é importante o conceito de aliança. Porque se temos que esperar 5 anos para que o casamento se torne um casamento feliz, o que é que tem o poder de nos dar força para permanecer e perseverar dentro desses 5 anos? É a aliança. É o poder do voto, do juramento, da aliança. A aliança é o que faz o casamento persistir e permanecer durante esses 5 anos. Chesterton, um teólogo católico, ele diz assim em seu livro: em tudo o que vale a pena fazer, há um estágio em que ninguém faria, exceto por necessidade ou por honra. É então que a instituição, ou eu vou substituir por aliança, sustém o homem e o ajuda a prosseguir sobre um terreno firme. O que o Chesterton diz? Ele diz assim, que em tudo na vida de que vale a pena fazer, até nas coisas boas da vida, tudo vai ter um estágio, vai ter um período em que nós não faríamos se não fosse por necessidade ou por honra, para honrar. Um exemplo disso é que, às vezes, nem sempre trabalhar de segunda a sábado é bom, sim ou não? Mas nós temos a necessidade de trabalhar, seja para alimentar ou seja para pagarmos os boletos. Então tem coisas na vida que nós não faríamos se não fosse por necessidade ou por honra. Eu vou fazer porque agora é questão de honra. Já falou isso? Agora é questão de honra. E o Chesterton está dizendo que é nesse momento, e eu vou aplicar aqui, que a aliança sustenta e dá forças para que a gente permaneça em terreno firme, até que aquilo que pode ser trabalhoso se torne um prazer. Amém? Ele diz assim também, todos os votos, leis e contratos humanos são maneiras de sobreviver com sucesso a esse ponto de ruptura, a esse instante de rendição potencial. Ele diz que todos nós, seres humanos, temos essa tentação de ceder, de desistir no menor dos problemas, no menor das dificuldades. E ele diz que os votos, leis e contratos humanos, que são as maneiras de sobreviver com sucesso, dar certo a esses momentos e essas tentações em que somos tentados a romper, a desistir e a abrir mão. Ele diz ainda mais, 2 pessoas devem estar ligadas a fim de fazer justiça uma à outra, seja por 20 minutos numa dança ou por 20 anos num casamento. Em ambos os casos, a questão é que, se um homem fica entediado nos primeiros 5 minutos, ele precisa seguir adiante e forçar-se a ser feliz. Ele está dizendo que seja uma dança de 20 minutos com o seu cônjuge, ou um casamento de 20 anos, é certo que nós vamos ficar entediados no começo. É certo.
E ele diz assim, e o ponto é, seja persistir nos primeiros 5 minutos da dança ou nos primeiros 5 anos do casamento, o negócio é que o ponto é que esse momento nós vamos ter que nos obrigar a permanecer e nos forçar a ser felizes. Nós temos que nos forçar. E deixa eu dizer, entender que o casamento é uma aliança, nos faz essa, nos coloca essa obrigação. Nos coloca essa obrigação de que devemos permanecer até que as coisas se resolvam. A última coisa, e aí eu vou estender mais semana que vem, é que a aliança sustenta o amor e não o contrário. Não vai sair o nome do cara, não. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor que viveu na época de Hitler, do nazista. Lembra? Hitler, bigodão. Ele, inclusive, faz parte do plano para matar Hitler. Um pastor fazendo parte do plano para matar Hitler. Só que ele acabou sendo morto pelo nazismo. E enquanto estava preso, antes de se casar, ele morreu antes de se casar, estava noivo. Ele escreveu da prisão um sermão que ele iria pregar num dos casamentos que ele iria fazer. E nesse sermão ele diz o seguinte: não é o amor de vocês que sustenta o casamento, mas de agora em diante é o casamento que sustenta o amor de vocês. E casamento aqui entenda sinônimo da aliança do casamento. Ele diz o seguinte, que é muito comum a gente achar que é o amor que sustenta o casamento. É o amor que sustenta a aliança. Ou é as afeições, é a paixão que sustenta a aliança. Mas ele diz, mas é justamente o contrário. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento quem sustenta o amor. Irmãos, é a aliança que sustenta o amor e não o contrário. É o casamento que sustenta o amor e não o contrário. Por isso que nessa ilustração que eu estou dizendo, a aliança é a fundação e o amor é as colunas. Porque a fundação vem antes das colunas. Semana que vem eu vou falar sobre o que é o amor verdadeiro no casamento. Mas entenda que, para tudo que eu vou falar sobre o amor semana que vem, é construído sobre essa base que é a aliança. É a aliança que permanece para que o amor se desenvolva. É a aliança que mantém o casamento para que o amor floresça. É a aliança que mantém o amor nas tarefas difíceis que o amor tem. Semana que vem eu vou falar sobre isso. O amor não tem apenas flores. O amor também possui seus espinhos, assim como toda rosa. Portanto, resumindo, a aliança é a fundação, a base e o sustentáculo do casamento. A aliança cria uma união forte que só pode ser rompida mediante condições extremamente sérias. O casamento cria uma união que somente coisas extremamente sérias podem rompê-la. E aqui abre um parênteses. Deus dá na sua palavra os motivos pelo qual um casamento pode chegar ao fim. Amém? Nós vamos falar disso lá na frente. Amém? Vai ter os motivos. Vai ter um momento em que vamos falar dos motivos que Deus dá para que um casamento chegue ao fim. Mas o ponto é que, em contraste à nossa geração, não é qualquer coisinha que deveria colocar fim à aliança do casamento. Talvez um discurso e um exemplo bíblico que poderia resumir tudo isso que eu disse até agora, de um voto de casamento, e que talvez chegue mais perto talvez do que a Bíblia talvez aponte como um voto de casamento, não foi dito por um cônjuge para o outro, mas foi dito para aquela que nós já falamos dela aqui, Ruth. Não sei se vocês vão lembrar. Ruth disse para sua sogra, olha para você ver, que curioso, né? Lembra que Ruth era uma das noras de Noemi, e o marido de Ruth morre, os dois filhos também morrem e ficam 3 viúvas. Não sei se vocês vão lembrar. E aí Ruth decide voltar para sua terra. E ela vira para suas noras e fala assim, elas não eram israelitas, né? Então ela vira para elas, voltem para os seus pais, voltem para sua terra, né? Que o Senhor abençoe vocês com um novo casamento. Mas voltem, deixe que eu vá sozinha. Que Deus seja leal a vocês como vocês foram leais com os falecidos. E aí Ruth, uma delas, Noemi insiste com as duas. Uma delas cede à insistência de Noemi e volta, mas Ruth, mesmo Noemi insistindo, Ruth vira para Noemi e diz o seguinte:
Inclusive, alguns casamentos de igrejas evangélicas, os votos são esse aqui. Olha o que diz. Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultado. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. É lindo, né? Poderoso. Isso aqui é uma aliança que Ruth estava fazendo com Noemi, onde ela diz, não insista para que eu deixe você. Aonde você for, eu irei. Onde você passar a noite, passarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei. E olha o que ela diz. Olha que sério o que ela diz. Mas mostra alguém que entendia a seriedade de uma aliança. E não à toa, lembra que Noemi disse que elas foram leais ao falecido? Aqui você vê por que Ruth foi leal ao seu falecido. Ruth diz que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, me separe de você. Irmão, deixa eu dizer, você que é casado, você teria coragem de fazer essa oração olhando nos olhos do seu cônjuge diante de Deus? Que o Senhor me castigue, em outras traduções, que o Senhor faça comigo o que Ele quiser, se eu permitir que qualquer outra coisa, a não ser a morte, me separe de você. Deixa eu te dizer, nós ainda vamos ter que bolar os votos do casamento. Eu já ouvi o pastor Jack falar que casal que não aceita os votos que a igreja dá para o casamento, eles não casam. E eu gostei da ideia. No final dessa série, nós vamos sentar e conversar a respeito de quais serão os votos para os cônjuges que quiserem casar aqui na igreja. E aqueles que não quiserem declarar esses votos, nós não os casaremos. Por quê? Porque nós precisamos entender que o casamento é uma aliança. E que ainda que a nossa geração não trate assim, Deus continua tratando. E eu quero dizer, para mim, para o último ponto e finalizar. Qualquer visão de casamento contrária a esta, irmãos, a tudo que temos visto aqui, não é a visão de Deus. E não passa, e poderia ser ilustrada como aquela velha cantiga da sua infância que você cantava. O anel que tu me deste era de vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Qualquer outra visão que as pessoas tenham de casamento é líquido. E poderia ser definido com essa cantiga da Ciranda Cirandi. É um anel de vidro que pode se quebrar e é um amor que no fim das contas vai ser pouco, porque ele vai acabar. E essa visão de casamento não reflete e não ilustra a vontade de Deus e o Evangelho de Jesus. Porque eu finalizo lembrando da aliança eterna que nós temos no Evangelho de Jesus. Antes de ascender aos céus, Jesus chama os seus discípulos, passa 40 dias com ele. E no final desses 40 dias, Jesus vira para os discípulos e diz o último verso de Mateus 28. Jesus vira para eles e diz, lembrem-se disso, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz que o que Deus diz para nós é, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Você sabe por que Cristo diz isso para os seus discípulos? Você sabe por que Cristo diz isso para a sua igreja, para aqueles que são a sua noiva? Porque Cristo não apenas perdoou os nossos pecados. Cristo não apenas nos salvou. Cristo não apenas nos perdoou. Cristo não apenas disse que nos amava. Ele provou que nos amava. E não apenas isso. Mas no dia em que Ele se entregou por mim e por você, para pagar o preço pelos nossos pecados, Ele não só nos perdoou, mas Ele também fez o que com a gente? Uma aliança. O que nós lembramos na Santa Ceia com o cálice do vinho? Cristo disse, quando instituiu a ceia, este é o cálice da aliança do meu sangue. Em algumas traduções ele diz, este é o cálice da nova aliança que é feita por meio do meu sangue. Cristo estava dizendo para os seus discípulos que quando ele derramasse o seu sangue na cruz, aquele sangue estaria selando uma aliança inquebrável, incorruptível, eterna,
que não dura apenas até que a morte separe, que na verdade vai além da morte, que na verdade, no caso da aliança que os cristãos têm com Cristo, a morte não nos separa de Cristo, pelo contrário, a morte nos une de forma perfeita e absoluta. Porque, irmãos, isso já é realidade na minha vida e na sua vida, se cremos no Evangelho. Nós já temos esse relacionamento com Cristo. Cristo te perdoou, Cristo te salvou e jamais te abandonará. Jamais te abandonará. Você não precisa, irmãos, basta ler a palavra e se lembrar das palavras que ele disse: eu jamais abandonarei você, eu estarei com você por todos os dias. Até nos dias em que Cristo permanece em silêncio, nós podemos ter certeza de que ele está conosco, de que a aliança que ele tem conosco é inquebrável. Cristo jamais nos deixará, irmãos, mesmo nos dias em que somos infiéis a ele, mesmo no dia em que voltamos a cometer pecados que já deveríamos ter criado vergonha na cara e termos vencido, independente do que aconteça, desde o dia em que cremos no Evangelho até a volta de Cristo, nada vai mudar a aliança que ele tem comigo e com você, porque a aliança que ele fez comigo e com você não é de vidro, ela é feita no seu sangue na cruz do Calvário, e ela é eterna, ela é indissolúvel, ela é inquebrável. Ela é inquebrável. Essa é a aliança que ele tem conosco. Por isso Paulo diz em Romanos: nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem nada nos separará do amor de Cristo. Porque a aliança que ele tem conosco é eterna, é inquebrável. Por isso eu vou dizer o mesmo que eu disse semana passada. Se o sociólogo Zygmunt Bauman usou o líquido para ilustrar a vulnerabilidade dos relacionamentos e casamentos da nossa geração, que possamos nos lembrar que Cristo também se utilizou de um vinho. Então, Cristo também se utilizou de um líquido que é o vinho, para apontar para a aliança que ele tinha conosco. Porém, quando Cristo usou o vinho, ele não queria que nos lembrássemos que a aliança que ele tem conosco é uma aliança líquida, é uma aliança frágil. Pelo contrário, Cristo instituiu o vinho na ceia para que pudéssemos lembrar da firmeza, da solidez e da certeza que podemos ter de que a aliança que ele tem conosco não é como o líquido. De forma contraditória e oposta, apesar do vinho, um líquido, nos lembrar da aliança que Cristo tem conosco, ela, contrário à modernidade líquida, nos lembra de uma aliança que é sólida, que é firme e que jamais será quebrada. Essa é a aliança que ele tem comigo e com você. Fique de pé. 3 aplicações simples que resumem tudo. Aos solteiros, que essa seja a sua visão de casamento. E que você leve a sério essa visão a ponto de que o dia em que você encontrar a pessoa com quem você vai se casar, que você não fuja dos votos e dos juramentos no dia da cerimônia. E que você se lembre que o dia da cerimônia, os votos e os juramentos não vai ter a ver com o passado e com o presente. Mas você estará fazendo uma aliança que aponta para o futuro e não para aquele momento. Aos amigados que moram juntos e em união estável que ouvirão essa pregação, porque eu sei que não é a realidade de ninguém que está aqui. Aos amigados e aos que estão em união estável. Se ao dizer que você é casado, porque ambos dizem que é casado, tanto os amigados quanto os em união estável, deixa eu dizer, se ao dizer que você é casado, com a pessoa com quem você mora junto, não é a esse nível de aliança que você se refere, deixa eu dizer para você, e por incrível que pareça, eu vou dizer isso com muito amor, você ainda não é casado. Você não é casado. Você pode ser amigado e estar em união estável, mas você ainda não é casado, porque casamento, para Deus, é sinônimo de aliança. E aliança nesses termos que nós resumimos, tanto na sexta pregação dessa série, quanto hoje. E por fim, a vocês casados, a nós casados, que essa seja a nossa visão de casamento. Que essa seja a nossa visão de casamento. E que o seu casamento, não só entre vocês, mas para essa sociedade corrompida e para essa modernidade líquida, que o seu casamento, que as pessoas ao olharem para o seu casamento, que elas não se lembrem da modernidade líquida, mas que elas se lembrem do vinho, que nos aponta para uma aliança eterna que Cristo fez com a sua igreja. Que o seu casamento ilustre o Evangelho e não seja um reflexo
da modernidade líquida e da nossa geração. Amém? Que vocês se lembrem disso, especialmente nos dias difíceis do casamento. Vamos orar e pedir ao Senhor ajuda do Espírito Santo e graça para colocarmos isso em prática. Amém? Feche os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,